Imagine nadar lado a lado com tubarões perigosos, mergulhar em lagos que parecem ter saído de outro planeta e explorar um lugar tão isolado que poucos tiveram a oportunidade de conhecer. Estou falando de Palau, um arquipélago fascinante no coração do Oceano Pacífico. Com paisagens intocadas e uma biodiversidade única, este destino é, sem dúvida, um dos mais extraordinários do mundo. No vídeo de hoje, vamos revelar os segredos desse paraíso escondido, explorando o que faz de Palau uma verdadeira joia do Pacífico. Então, prepare-se, pois você vai se surpreender e ficar encantado com o que está por vir. Mas antes, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso não custa nada e me ajuda a continuar trazendo conteúdo para vocês. Número 1. Geografia. Palau é um arquipélago situado na região ocidental do Oceano Pacífico, parte da área conhecida como Micronésia. Composto por mais de 340 ilhas, das quais apenas 9 são habitadas, Palau é um verdadeiro mosaico de paisagens. As ilhas principais, como Babel Daob, Koror e Peleliu, são cercadas por ilhotas calcárias, conhecidas como as Rock Islands, um patrimônio mundial da Unesco. O país tem uma área total de apenas 459 km², mas sua zona econômica exclusiva se estende por uma vasta área marinha de 600 mil km². Sua geografia é marcada por praias de areia branca, lagoas de água cristalina e recifes de corais vibrantes, tornando-o um destino dos sonhos para mergulhadores e amantes da natureza. Número 2. População. Palau tem uma população estimada em cerca de 18 mil habitantes, tornando-se uma das nações menos populosas do mundo. A maior parte dos habitantes vive na ilha de Koror, que é o centro econômico e cultural do país. Os palauanos são descendentes de povos austronésios, com uma rica herança cultural que mistura influências tradicionais e modernas. Além dos nativos, Palau também abriga pequenas comunidades de filipinos, japoneses e outros grupos migrantes, criando um mosaico multicultural. As línguas oficiais são o palauano e o inglês, sendo este amplamente utilizado em negócios e no governo. A religião predominante é o cristianismo, com cerca de 65% da população sendo católica e outros 30% pertencendo a denominações protestantes. Número 3. Capital. Ngurumud, a capital de Palau, é uma das menores e menos habitadas capitais do mundo, com cerca de 200 habitantes. Localizada na vasta ilha de Babel Daob, esta capital é rodeada por densas florestas tropicais e colinas. Apesar de sua pequena população, a cidade abriga importantes edifícios administrativos, como o parlamento e escritórios governamentais. Sua estrutura urbana é quase inexistente, refletindo o ritmo de vida tranquilo da ilha. Cercada por florestas tropicais e colinas, Ngurumud simboliza a tentativa de descentralizar o governo e criar um marco de progresso para a nação, embora a maioria das atividades econômicas e sociais ainda ocorra em Koror, o coração pulsante do país. Número 4. Lagoas da Via Láctea. Apesar de ser um país pequeno e isolado, Palau abriga algumas das paisagens mais impressionantes do planeta. E entre elas está um dos cenários mais surreais e fascinantes, as misteriosas lagoas da Via Láctea. Localizadas em meio às formações calcárias das Rock Islands, um conjunto de mais de 300 pequenas ilhas de calcário, cobertas por vegetação densa e cercadas por águas incrivelmente cristalinas, formam um dos ecossistemas mais preservados do planeta e são lar de uma biodiversidade única. As lagoas têm águas tão calmas e brilhantes que parecem espelhos líquidos refletindo o céu. O segredo por trás desse brilho quase místico está em minúsculas partículas de calcário suspensas na água, que criam um efeito visual leitoso e prateado, como se você estivesse nadando dentro da própria galáxia. Mas não é só a beleza que impressiona. A biodiversidade dessas lagoas é riquíssima, abrigando corais, algas e micro-organismos únicos, além de ser um habitat essencial para espécies marinhas em diferentes fases da vida. E há algo ainda mais curioso. No fundo dessas águas, existe uma lama branca e cremosa, formada naturalmente ao longo de milhares de anos. Rica em minerais, ela é considerada por muitos como terapêutica e até rejuvenescedora. Visitantes costumam cobrir o corpo inteiro com essa lama, acreditando que ela limpa e revitaliza a pele de forma profunda.
O ritual se tornou tão popular que a lagoa é conhecida não apenas como um ponto turístico, mas como um verdadeiro spa natural. As lagoas da Via Láctea são mais do que uma atração. São uma experiência sensorial, espiritual e inesquecível. Um lugar que encanta qualquer um que tenha o privilégio de vivenciá-lo e que prova, mais uma vez, como Palau guarda alguns dos segredos mais surpreendentes da natureza. Número 5. O Lago das Medusas. Outro lugar fascinante, também localizado nas Rock Islands, é o encantador Lago das Medusas, uma verdadeira joia de Palau. Este lago salgado abriga milhões de medusas douradas que, ao longo do tempo, perderam a capacidade de ferroar, criando um ambiente único e totalmente seguro para os visitantes. Mas você deve estar se perguntando: como isso é possível? Como uma criatura conhecida por suas ferroadas dolorosas se transformou em algo tão inofensivo? O segredo está no isolamento do lago. Separado do oceano por milhares de anos, esse ecossistema passou por um processo evolutivo surpreendente. Sem predadores por perto, as águas-vivas simplesmente não precisaram mais se defender. Com o tempo, perderam seus tentáculos urticantes, e hoje nadam livremente ao redor dos mergulhadores, criando uma das experiências mais surreais do planeta. Mas o que realmente transforma essa visita em algo inesquecível é o efeito visual deslumbrante que o lago proporciona. À medida que a luz do sol penetra a água cristalina, os corpos dourados das medusas captam o brilho e o espalham em todas as direções, criando um ambiente quase onírico. É como se você estivesse mergulhando em um universo de lanternas vivas, flutuando entre astros translúcidos em um céu líquido e silencioso. A paisagem subaquática formada por esse fenômeno é de tirar o fôlego. Cada movimento das medusas parece coreografado. Cada pulsar suave contribui para uma sensação de paz absoluta, quase meditativa. Mas o Lago das Medusas vai além da beleza visual. Ele também é um símbolo poderoso da adaptação da vida marinha e da extrema fragilidade dos ecossistemas isolados. Um lembrete vivo de como a natureza, quando protegida, é capaz de criar espetáculos que nenhum ser humano seria capaz de imaginar. Número 6. Santuário dos Tubarões. Além de suas belezas únicas de tirar o fôlego, Palau ganhou destaque mundial ao se tornar, em 2009, o primeiro país do planeta a criar um santuário de tubarões. Com mais de 600 mil quilômetros quadrados de águas protegidas, o arquipélago transformou seus mares em um refúgio seguro para dezenas de espécies desses predadores marinhos. Foi um gesto ousado que enviou uma mensagem clara ao mundo: proteger os tubarões é essencial para preservar a vida nos oceanos. Tubarões, frequentemente vistos como vilões dos mares, têm uma função essencial nos oceanos. Espécies como o tubarão-tigre e o tubarão-martelo, encontrados nas águas de Palau, ajudam a controlar populações de peixes e manter o equilíbrio ecológico dos recifes. Sem eles, os ecossistemas entrariam em colapso. Em Palau, tubarões não são vistos como ameaças, mas como símbolos de força e equilíbrio. Eles são protegidos por lei, respeitados pela população e admirados pelos visitantes. E é exatamente isso que atrai milhares de mergulhadores e ecoturistas todos os anos. Aqui, o encontro com um tubarão em seu habitat natural não é um risco, mas um privilégio. Um momento de conexão com a natureza em seu estado mais puro e selvagem. Número 7. Um paraíso para mergulhadores. Se existe um lugar no mundo onde o fundo do mar parece uma obra de arte viva, esse lugar sem dúvida é Palau. Para os amantes do mergulho, esse arquipélago não é apenas um destino, é um verdadeiro santuário subaquático, considerado por muitos como um dos melhores pontos de mergulho do planeta. Suas águas cristalinas, com visibilidade que pode ultrapassar os 40 metros, além de abrigar uma infinidade de espécies marinhas, desde cardumes coloridos de peixes tropicais até majestosas arraias-manta e tubarões. Um dos pontos mais famosos é o Blue Corner, onde as fortes correntes criam um verdadeiro espetáculo subaquático, com dezenas de espécies nadando em perfeita harmonia. Uma experiência que parece cena de um documentário ao vivo. Mas o que torna Palau ainda mais especial são seus naufrágios da Segunda Guerra Mundial. Aviões e navios afundados, agora cobertos por corais, contam histórias esquecidas, enquanto servem de abrigo para inúmeras formas de vida marinha. Mergulhar aqui é explorar não só a natureza, mas também a história que repousa no fundo do mar.
Número 8. Independência recente. Palau é uma das nações mais jovens do mundo, tendo conquistado sua independência apenas em 1994. Após séculos de domínio estrangeiro, passando pelas mãos de espanhóis, alemães, japoneses e, por fim, americanos, esse pequeno arquipélago finalmente ergueu sua bandeira como um país soberano. Mas sua independência não veio de um rompimento brusco, e sim de um acordo de livre associação com os Estados Unidos. Esse acordo garantiu a Palau apoio econômico, defesa militar e acesso a programas americanos, enquanto o país manteve sua autonomia política e cultural. Ou seja, Palau é livre para tomar suas próprias decisões, mas conta com os Estados Unidos como parceiro estratégico. Desde então, o país vem construindo sua identidade nacional, valorizando suas tradições, protegendo sua natureza e se posicionando como uma voz ativa na luta ambiental, especialmente na conservação dos oceanos. Número 9. Marcas da Segunda Guerra Mundial. Talvez você já tenha ouvido falar da Batalha de Monte Castelo, do Dia D na Normandia ou da Tomada de Berlim. Mas o que talvez você não saiba é que Palau também foi palco de uma das batalhas mais intensas e sangrentas da Segunda Guerra Mundial, especialmente na pequena ilha de Peleliu. Entre setembro e novembro de 1944, americanos e japoneses travaram uma luta brutal pelo controle da ilha. Os Estados Unidos tinham um objetivo estratégico: capturar o campo de aviação japonês, que era utilizado para proteger linhas de suprimento e lançar ataques contra as forças aliadas. Dominar Peleliu era visto como essencial para proteger o flanco sul da invasão planejada das Filipinas, etapa crucial na reconquista do Sudeste Asiático. Hoje, os campos de batalha de Peleliu permanecem como testemunhas silenciosas dessa história brutal. Visitantes podem explorar trincheiras, bunkers e até tanques abandonados que estão sendo lentamente consumidos pela vegetação tropical, criando um contraste impressionante entre a violência do passado e a serenidade da natureza que lentamente cobre as cicatrizes da guerra. Número 10. Biodiversidade. Palau é considerado um dos lugares mais biodiversos do mundo. Seus recifes de corais abrigam mais de 1.500 espécies de peixes e centenas de tipos de corais. Além disso, suas florestas tropicais abrigam espécies raras e endêmicas de plantas e animais, como a árvore betel, pombo frugívoro de Palau e a raposa voadora de Palau. Essas espécies são cuidadosamente protegidas por programas de conservação que buscam manter o equilíbrio ecológico do arquipélago. Número 11. Vida sem confortos modernos. Embora Palau seja uma nação paradisíaca, viver lá apresenta desafios significativos. Muitas de suas ilhas carecem de infraestrutura moderna, como estradas pavimentadas, eletricidade confiável e acesso à internet. A água potável é um recurso limitado, especialmente nas ilhas menores, onde as comunidades dependem da captação de água da chuva ou da dessalinização. Além disso, os custos de vida são altos devido à necessidade de importar alimentos e bens de consumo. A agricultura local é limitada, já que muitas áreas possuem solos pouco férteis. Apesar dessas dificuldades, os palauanos mantêm um forte senso de comunidade e um estilo de vida que valoriza a simplicidade e a conexão com a natureza. Número 12. Economia. A economia de Palau é altamente dependente do turismo, que representa cerca de 50% do PIB do país. Destinos como o Lago das Medusas, as Rock Islands e os recifes de corais atraem milhares de turistas anualmente, principalmente do Japão, Taiwan e Coreia do Sul. No entanto, essa dependência também é uma vulnerabilidade. A pandemia de Covid-19 causou uma drástica queda no número de visitantes, expondo a fragilidade do modelo econômico. Além do turismo, Palau obtém receita da pesca e de acordos internacionais, como o aluguel de licenças de pesca para outros países. Contudo, a falta de diversificação econômica e a alta dependência de importações continuam sendo desafios significativos para o país. Número 13. Cultura e tradições. A cultura palauana é profundamente enraizada em tradições ancestrais que ainda influenciam a vida moderna. Um exemplo notável é o BUL, um sistema tradicional de conservação ambiental que proíbe temporariamente a pesca em determinadas áreas para permitir a recuperação dos ecossistemas. A arquitetura também é uma expressão cultural importante, com os bai, casas de reunião,
decorados com desenhos que narram a história e os mitos do povo palauano. As danças tradicionais, como o Delalabai, celebram eventos importantes e transmitem valores culturais às novas gerações. Número 14. Ameaças climáticas. Apesar das belezas e paisagens deslumbrantes, Palau está sendo lentamente engolido pelo oceano, e não se trata de exagero. A elevação do nível do mar já está redesenhando o mapa do país, colocando várias ilhas em risco de desaparecimento. A água salgada invade o solo, destrói plantações e contamina os lençóis freáticos, tornando a terra infértil e a água potável cada vez mais escassa. Em algumas comunidades, a linha da praia já recuou dezenas de metros em poucos anos. Casas precisaram ser abandonadas, escolas foram realocadas e famílias tiveram que recomeçar do zero em ilhas vizinhas. A erosão costeira e a salinização do solo já não são mais ameaças futuras. São problemas do presente que afetam o cotidiano de milhares de pessoas. E os perigos vão além da terra firme. O aumento da temperatura dos oceanos está dizimando os recifes de coral, um dos maiores patrimônios naturais de Palau e base de sua biodiversidade marinha. O branqueamento dos corais destrói habitats inteiros, ameaça a pesca e enfraquece o turismo, que representa mais da metade da economia do país. Número 15. Curiosidades extras. Palau pode ser pequeno em território, mas é gigante quando o assunto é singularidade. Um exemplo disso é que o país foi o primeiro do mundo a proibir o uso de protetores solares com substâncias que danificam os corais, protegendo assim seus frágeis recifes. Além disso, plásticos descartáveis estão banidos em várias regiões, e todo turista que entra no país precisa assinar um juramento oficial chamado Compromisso com Palau, prometendo respeitar o meio ambiente e agir como um guardião da natureza durante a visita. Esse documento não é simbólico. Ele representa uma das políticas de turismo sustentável mais rigorosas do planeta. E as surpresas não param por aí. O passaporte palauano é um dos mais raros do mundo, com poucas emissões e uma curiosidade única. Ele traz impresso na capa o mesmo compromisso ecológico que os visitantes assinam, como se dissesse: aqui, todos protegem a terra, até no papel. Já na esfera política, mesmo após conquistar sua independência, Palau mantém um acordo estratégico com os Estados Unidos, permitindo a presença militar americana em seu território. Embora não existam bases fixas atualmente, esse pacto divide opiniões. Para alguns, é uma garantia de segurança e suporte financeiro. Para outros, um lembrete incômodo de dependência estrangeira. Esses detalhes fazem de Palau uma nação única, ecológica, diplomática e corajosa em suas escolhas. Em resumo, Palau é um país que desafia as expectativas. Com sua rica biodiversidade, tradições culturais vibrantes e paisagens deslumbrantes, Palau é um exemplo de resiliência e inovação. Apesar de sua pequena dimensão e vulnerabilidades econômicas, Palau tem se destacado como um líder global em conservação ambiental, mostrando ao mundo que até mesmo as menores nações podem fazer uma diferença significativa. Agora, conte-nos o que mais lhe chamou a atenção. Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.